meus irmãos, eu sou o pastor Vanderlei e este é o programa Bastidores da Fé. Esse programa tem por objetivo de trazer testemunhos edificantes para as nossas vidas. Nós estamos recebendo aqui hoje a Maiara Cardoso Gomes. Ela é da Igreja Pentecostal Unidos pelo Evangelho de Cristo. Uma jovem a qual serve ao Senhor, e ela vai contar um pouco da sua história para todos vocês que estão acompanhando o Bastidores da Fé. Irmã Maiara, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Seja bem-vinda aqui a esse projeto Bastidores da Fé. É um prazer estar te recebendo. E esse projeto aqui, a gente recebe pessoas que têm histórias de vida, pessoas que têm um testemunho que muitas das vezes as pessoas não sabem o histórico de uma pessoa que leva a palavra de Deus, que faz a obra do Senhor, mas só ela e Deus sabe a sua caminhada, a sua história. Amém? Irmã Maiara, já vamos começar. Eu queria saber um pouco da sua vida, acerca da sua infância. Como que foi a sua infância? Como que foi a sua vida na infância no aspecto espiritual? Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, eu tenho 27 anos, evangelista Maiara, mas vou contar um pouquinho do início. Agora, dia 31 de dezembro de 2021, eu completo 11 anos de ministério. Eu nunca fui cristã, nunca fui evangélica. E minha família é do Pernambuco, meu pai é alagoano, minha mãe é pernambucana. Então a minha mãe criou 4 filhas, então a gente nunca teve uma estrutura espiritual. A minha avó, que era da Igreja Católica, então eu cresci com os ensinamentos da Igreja Católica. E aos 15 anos, a minha inquilina, ela frequentava uma igreja evangélica e ali eu me interessei, porque eu tinha convívio com os filhos dela. E ali com 15 anos eu entrei na igreja evangélica a primeira vez, lembro como se fosse hoje. O dia que eu fui, foi num culto pentecostal. Eu não conhecia, não tinha informação. E o dia que eu fui, aquele louvor, as irmãs falando em línguas, sapateando. E aí quando eu cheguei em casa, a primeira pergunta que minha mãe fez foi: como foi o culto? E eu disse com essas palavras, eu não me esqueço até hoje: aquilo não era uma igreja, era um centro de macumba. Nunca mais eu piso o pé. E do primeiro dia que eu entrei, nunca mais eu saí. E a minha infância, então, sempre foi uma infância rígida. Minha mãe sempre foi rígida. Não deixava sair, então a gente nunca teve essa liberdade, de sair, de namorar, de curtição. Sempre foi uma infância rígida, com ordens, com regras. Então, aos 15 anos foi quando eu conheci Jesus, foi quando eu me batizei, foi quando eu aceitei Jesus com 15 anos, com aos 16 eu me batizei. Meu pastor, que é até hoje meu pai na fé, é uma fonte de inspiração para mim e tô com ele até hoje. Maravilha, lindo testemunho, Uma coisa, você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Nasceu aqui, Os pais são do Nordeste, mas porém você nasceu aqui. Isso. Muito interessante, você 11 anos no mesmo ministério. Nós sabemos que hoje para você encontrar pessoas, jovens aqui em São Paulo, com essa raiz, é uma raridade. Então posso dizer que você é uma raridade. Amém. Tá bom? Como você disse, irmã Maiara, a sua tem uma história de vida muito interessante. Mas e os seus pais hoje já aceitaram Jesus? Como que está a sua família? Deus está fazendo a obra gradativamente? Então, meu pai e minha mãe se separaram logo cedo, Então eu tinha 4 anos. Então a minha mãe ficou por um bom tempo sozinha. E aí quando eu aceitei Jesus, foi difícil, porque o pessoal que vem do Nordeste, eles têm uma criação ali da Igreja Católica, então é difícil a aceitação de uma pessoa evangélica.
Então, depois de muitos anos que a minha mãe passou a aceitar, né? Porque foi difícil ela aceitar. Faltando um mês para me crismar, eu me batizei. Eu desci as águas. Então eu posso entender que a sua história de vida, você era uma jovem assim, que não era muito envolvida em coisas muito de badaladas, né? Sempre foi uma jovem de fé, que era no segmento católico. Isso, né? sempre. Muito semelhante à minha história de vida também, né? Sempre eu também tive essa base católica, que por sinal acaba sendo algo muito bom, né? Quando nós temos essa base, eu sempre falo para as pessoas que nós nunca devemos menosprezar a nossa história de vida, mesmo que não começou da forma que seria a forma correta, né? Porque assim, se teve essa base espiritual, foi porque você adquiriu através dos ensinamentos do seu pai ou da religião que você estava. Então já começou por uma boa base. Mas aí Jesus vem e te quer para um algo maior, né? Exatamente. Ele te chama para uma intimidade maior. E isso assim realmente é muito interessante. Mas aí vamos lá, quando você começou a ir para a igreja, quais foram os seus primeiros desafios nesse início de caminhada na presença de Deus? Os desafios maiores foram a família, né? A aceitação. A aceitação. Porque como a minha família sempre foi da igreja católica, então eu era uma moça da igreja católica que seguia a doutrina da igreja católica. Só que aí chegou um determinado momento que aquilo já não estava mais me agradando, eu não me sentia mais bem ali. E aí foi quando eu encontrei essa igreja, foi a primeira vez. E aí aos 16 anos, quando eu decidi me batizar, a minha mãe não aceitou, de maneira nenhuma. E eu me batizei escondido. E eu ia esperar para falar no tempo certo. E aí quando eu me batizei, e aí eu cheguei em casa muito feliz, muito contente, e acabei falando, né? Foi no ano novo, e aí a minha mãe me bateu, né? Me colocou para fora de casa, ficou muito tempo sem falar comigo. E aí eu fiquei um bom tempo indo pra igreja escondida, porque se eu fosse, ela descobrisse, quando eu voltava pra casa, ela me batia, eu apanhava. E aí chegou um período que ela pediu para falar com o meu pastor. E meu pastor, o irmão Valdemir, foi na minha casa. E a minha mãe disse com essas palavras: já que ela quer ir para essa tal igreja, ela só vai se você vir buscar e se você vir trazer. E ela disse bem assim: do meu bolso não sai R$1. E eu não vou comprar nem roupa e nem sapato. Então eu passei um bom tempo, a minha mãe rejeitando, né, a sua fé, né? A minha fé. E eu passei por acho que uns 5 anos sendo ajudada pelo meu pastor. Então a ceia a gente tinha que tomar na sede, que era no Cambuci, ele que pagava a minha condução de ida e volta. Se então tivesse realmente um pai mesmo, um né? pai. Se tivesse algum evento na igreja, ele que me calçava, ele que me vestia. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui trabalhar no Farol para ganhar R$60 no final de semana, para comprar uma saia. E segunda era círculo de oração, terça era culto, quarta-feira era culto na sede, quinta era visita, sexta culto, sábado consagração, depois visita e domingo culto. E eu comprei essa saia, que eu paguei R$30, eu ia a semana inteira com a mesma saia. A saia nunca se rasgou, nunca manchou. Era o povo de Israel, né? Era. E aí, aos pouquinhos, Deus foi me abençoando. Uma irmã foi dando uma saia, outra foi dando outra saia. Aos pouquinhos eu fui largando já as vestes do mundo, porque eu andava com roupa curta, né? Eu era muito vaidosa ao extremo. E aos pouquinhos o Espírito Santo foi libertando isso de mim, né? Até eu ficar independente, conseguir trabalho, e comprando, ajudar as coisas. E no decorrer, o que conta é o testemunho dentro da sua casa, né? As pessoas, elas acham que nós somos crentes só dentro da igreja, mas o nosso ministério começa dentro de casa. Então, no decorrer do tempo, eu lembro que na minha primeira ministração, eu coloquei placas na casa inteira, que tal dia eu ia pregar. Foi minha primeira campanha. E eu não convidei ninguém, não chamei ninguém. E quando eu subi no altar, que meu pastor me chamou, que eu olhei para trás, estava minha mãe, estava minhas irmãs, estava minhas vizinhas, estava todo mundo. E aí naquele dia meu pastor conversou com a minha mãe, falou: você não tem orgulho
da sua filha, a idade que ela tem, 16 anos, poderia estar no mundo do crime, na prostituição, mas ela tá adorando, servindo a Deus. Qualquer pai teria prazer. Ali ele conversou com ela e dali em diante nunca mais ela passou a perguntar por que você vai. É ao contrário. Você não vai hoje pro culto, você não vai pro monte, você não vai pra visita, você não vai pra oração, você não vai pra... Hoje ela pergunta por que eu não vou. Ela começou ali a acreditar em você, né? Acreditar em mim. Acreditar em mim. E aí foi passando o tempo, então assim, meu pastor pegou muita coisa, né? Então meu pastor me viu apanhar, levei tapa na cara por querer ir pra igreja, né? Então sempre, às vezes eu ficava brava com ele, que eu falava assim, não é pra você ficar falando pros jovens. E quem é filho de pastor, quem é filha de missionária, não tem esse negócio de eu quero por prazer. Muitos estão ali por obrigação, é porque meu pai é, porque minha mãe é. E ali eu participava de um grupo de jovens onde a maioria era filho de cristão. E meu pastor sempre falava assim, alguém aqui já levou um tapa na cara pra vir pra igreja? Por decidir? Então ele sempre me colocava como exemplo. E eu falava assim, não, quando eu tiver a oportunidade de contar, eu vou contar. Né? Porque às vezes ele falava as coisas e eu via que as pessoas me olhavam diferente. Mas não é, o chamado de Deus é diferente, né? E aí foi indo. E graças a Deus, hoje ela me vê pregar, me vê ministrar, ela tem muito orgulho, tanto ela quanto a minha família. Ainda não servem ao Senhor, mas falam como se fosse cristão, andam como cristão, se vestem como cristão. Então eu já uso aquela palavra, né? Eu e minha casa servimos, só falta eles descer as águas. Todos já aceitaram Jesus, né? Então, assim, se eu tivesse ministrando a palavra no altar e minha família chegar agora, pra eles é normal. Porque do jeito que eu prego no altar, eu prego dentro da minha casa. Você vive na sua casa o que você vive no altar. Exatamente. Uma coisa muito interessante, irmãos, quando uma pessoa ele tem um testemunho, tanto na igreja quanto no seu lar. Né? E nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? Se nós não formos capazes de transformar a nossa família através do Evangelho de Cristo que está em nossas vidas, então que Evangelho é esse que nós possamos estar vivendo? Então a irmã Maiara, ela tem assim uma história de vida muito interessante, né? A qual é um grande orgulho para Deus, né? Então que cada um possa captar cada palavra que está saindo da boca dela sobre tudo o que ela está falando aqui nesse testemunho, nessa entrevista, né, que Deus venha estar abrindo o seu coração para receber as palavras que saem da boca da serva de Deus. Agora eu queria que você me contasse algumas experiências espirituais. Quais foram as maiores lutas espirituais no início do chamado? Então, as lutas espirituais começou quando eu participei de a primeira vez que eu participei do círculo de oração. Eu fui na casa de uma irmã e essa irmã falou assim, você vai pro círculo de oração hoje? Eu falei pra ela, não, a minha mãe não deixa, eu não vou não. Aí ela falou, não, mas eu ligo. Ela pegou o telefone, ela ligou pra minha mãe e me falou, não, eu deixo ela ir. Aí eu falei pra ela, não, mas eu não vou porque eu não tenho roupa. Ela, não, mas eu vou te emprestar uma roupa. Aí eu falei, não, mas eu não tenho sapato, não teve escapatória, eu fui. E círculo de oração é uma coisa muito forte, é oração. E eu cheguei lá, tava as missionárias, tava as irmãs naquela oração, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento. E eu falei assim, na inocência, meu pastor fala até hoje. Eu falei, já que tá todo mundo orar, eu vou orar também. E aí meu pastor falava assim, se você não souber orar, vai dando glória, glória, glória. E ali eu comecei, e eu cheguei no meu pastor e falei bem assim, Mardemir, o que tá acontecendo? Porque a minha língua tá querendo enrolar. Ele falou, você quer ser batizada no Espírito Santo. Depois desse dia ele começou a me ajudar a como que fazia o jejum, a como que fazia a oração. E eu comecei a fazer todos os dias, comecei a me entregar. E Deus começou ali a revelar qual era o meu chamado, qual era o propósito, qual era o meu dom. E dali em diante eu comecei a me entregar. E aí teve uma primeira visita. E nessa primeira visita eu estava na rua e Deus tinha me dado uma visão. E ali eu não sabia da situação da casa e a promessa do Senhor, né, sobre a casa, Deus me usou como uma profecia e em um mês aconteceu, né? E aí quando eu descobri, aí eu comecei a me jogar mais na presença do Senhor. E o que é mais difícil é você renunciar. O crente, o cristão, o jovem, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer.
Sim. Ele sabe a renúncia de uma bebida, de um amigo, de uma noite. Ele sabe, mas muitas vezes ele escolhe, mas vai ser só hoje, mas eu sou novo, ainda tem muito para viver. Hoje você tá aqui, amanhã você já não tá. Então assim, eu perdi muitas festas de família, eu perdi muitos encontros para fazer a obra de Deus. Eu perdi almoço do Dia dos Pais, almoço do Dia das Mães, porque quando o Espírito Santo ele te chama, você começa a ter uma visão espiritual que as pessoas não têm. Então você começa a enxergar as coisas diferentes. Deus ele vai te mostrando. E aí Deus começou a me mostrar coisas. E aí eu comecei a me despojar no jejum, na oração. Deus foi me mostrando. E ali eu descobri que as experiências não contam só fora, né? Conta dentro de casa. E uma coisa que eu aprendi dessas experiências, que a autoridade que o Espírito Santo nos dá, é que fora de casa a gente tem autoridade para expulsar, para orar, a gente crê, e dentro de casa não. E eu lembro que em várias visitas, né, havia manifestações de demônio, e um dia a minha mãe passou muito mal na madrugada. Era 2 da manhã. E ali eu tive a primeira experiência dentro da minha casa. Ela dormiu bem. E quando foi 2 da manhã, ela acordou, a barriga dela estava muito inchada, muito. Ligamos para SAMU, para a polícia, para resgate, para parente, ninguém atendia o telefone. Aí ela gritava de dor e o Espírito Santo falou bem assim para mim: você não tem autoridade lá fora? Tô te dando autoridade para você expulsar aqui dentro da sua casa. E ali eu comecei a debater com Deus, falei: Senhor, eu não vou. Eu peguei o óleo ungido, aí todo mundo saiu do quarto. Eu fui lá, ungi minha mãe, orei, repreendi. Ela começou na hora a vomitar. A barriga dela eu vi assim, ó, murchando. Que experiência, hein, mamãe? E dali em diante, eu comecei a me consagrar mais. Eu creio que ali foi a grande revelação de Deus acerca do seu chamado na obra dele, né? Foi uma grande experiência que começou dentro da própria casa, né? Algo muito, muito forte e interessante. Mas a partir desse momento aí, eles já tinham crédito na sua vida ministerial, né? Ainda não. Ainda precisava Deus fazer mais. Deus precisou fazer mais coisa para eles poderem acreditar. Hoje, eu me sinto honrada. Aonde a minha mãe vai, aonde as irmãs vai, aonde o meu padrasto vai, eles testificam de você. Testificam. Eles falam: a minha filha é crente, a minha filha canta, a minha filha louva. Às vezes a minha mãe ela fala assim: traz uma foto que a minha filha ora, anota o nome que ela vai levar pro monte para orar, coisas que ela não fazia antes. Então assim, o testemunho muda. E uma coisa que eu falo para você que tá ouvindo, que você tá vendo, né, esse testemunho, espere o tempo do Senhor, porque as coisas do Senhor, a palavra fala, vem pelo amor ou vem pela dor, e nós não podemos trazer ninguém à força. O tempo do Senhor vai chegar e a promessa vai se cumprir, vai acontecer. E chegou um determinado momento que eu forçava a minha família para ir para a igreja. Eu falava: vai ter pregador de fora. Não, aí falavam que não ia, a minha cara já fechava, eu já ficava brava, eu já agia com ignorância porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha conhecimento. E passou muitos anos até eu adquirir, até eu deixar o Espírito Santo conduzir, porque a gente acha que tá fazendo certo, mas não tá. Hoje, se eu convido alguém para ir pro culto da minha família, eles falam que não vai, amém. Hoje eu ajo com sabedoria. Eu tento ganhar eles para Jesus de uma outra forma, não é na base da ignorância. Bom, se não vai ter culto lá, então eu vou trazer o culto até a minha casa, né? Então assim, eu faço muita oração na minha casa, eu faço muita visita. O crente ele tem que testificar dentro de casa, né? Então assim, na igreja eu pego a Bíblia para ler, mas dentro de casa ninguém me vê. Eu mudei de casa, tem 8 meses. Eu falei pra Deus que eu só ia mudar de casa se eu tivesse meu quarto. E na minha casa tem regra, se meu quarto estiver fechado é porque eu tô orando ou tô estudando a Bíblia. Então eles sabem. Então assim, já chegou o momento da minha mãe chegar na porta do meu quarto e falar assim: não vamos bater não, porque a Mayara deve estar orando. Então assim, tem que ter o respeito. E o respeito, o temor de Deus, o Espírito Santo, você só ganha quando você passa a ter um testemunho, né?
mudar o seu palavreado, né, as coisas que você fala, né, a nossa boca sai muita bênção, mas muita maldição. Pode ser na hora da raiva, mas Satanás ele computa o que você está falando, né? Então você tem que ter muita sabedoria. Ah, tá tendo briga, confusão dentro de casa, você tá vendo quem tá certo e quem tá errado, mas você tem que falar debaixo da direção de Deus. Você tem que pregar a verdade para dentro de casa. Eu falo, se eu subir no altar para falar, olha, se converta porque Jesus está voltando, pra minha mãe é normal, porque dentro da minha casa eu também falo a mesma coisa. A minha mãe tem 42 anos e eu tenho 11 anos de ministério. Até hoje eu falo a mesma coisa. A senhora quer ir pelo amor ou pela dor? Deus não já te abençoou? Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um marido, você tem um emprego. O que mais que você quer? Então assim, eu não posso querer ganhar as outras almas e perder a minha família, né? Então eu tenho que ter esse ministério dentro da minha casa, porque é dentro da minha casa que o culto começa, a oração começa, que Deus trabalha, e lá fora o Espírito Santo vai fluir, né? Então, que você venha se edificar, né? Que você venha ter um testemunho dentro de casa, que você venha mostrar que servo que você é para Deus, que eles possam te olhar e falar assim, nossa, a gente tá aqui bebendo, fumando, curtindo, e ela tá largando a gente aqui para ir cultuar, né? Hoje a minha família não viaja se eu não orar. Glória a Deus. Se ganhar um presente, não veste, não come se eu não orar, se eu não ungir. Tudo vamos chamar a Mayara para orar. Tudo, não, vamos chamar a Mayara. Você é a pastora da casa. Eu sou a pastora da casa. Tudo só eu. Que bênção, irmã Mayara. Glória a Deus. É coisa linda o testemunho dela, irmãos. Eu testifiquei por esses dias acerca de o comportamento da sua boca. Muitas das vezes, quando você não poda palavras, Deus permite as pessoas serem envergonhadas no público, como nós temos visto muitos vídeos hoje, que infelizmente, né, vai para as redes sociais, né? Por que às vezes as pessoas escapam palavrões, né, palavras torpes? Porque ele está acostumado a falar. Então chega um momento que às vezes, se não tiver esse comportamento de podar palavras, você vai falar e Deus vai permitir para envergonhar, né? Glória a Deus pela vida da irmã Mayara, pelo seu testemunho, sua história de vida muito, muito forte. Agora, irmã Mayara, você falando aí, o seu ministério, você começou primeiro no louvor, né? Isso. Começou louvando e depois foi para a ministração, né? Isso. Agora, você acha que a louvar e ministrar a palavra é mais responsabilidade ou é menos? Não, eu acho que tem um peso igual. Tem um peso igual. Né? Mas assim, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então quando eu comecei a louvar, eu não sabia nem saudar, não sabia louvar, não sabia tom. O que eu acho... Aí quando eu me entreguei na palavra... O que eu penso assim, acerca de ministrar o louvor e ministrar a palavra, é que assim, quando você ministra o louvor, você já tem uma mensagem pronta, o que vai precisar aí é só um toque de unção de Deus na vida do vaso, né? Agora, quando é a palavra, o que acontece? Você tem a responsabilidade de dar respostas do céu para toda uma igreja, né? Então é uma coisa muito dimensionada, por isso realmente que no aspecto de conteúdo se torna muito mais, né, pesado, né? Mas uma coisa que ela fala, né, no aspecto da santificação, da preparação, é a mesma coisa, né? É o mesmo preparo. A mesma santidade que o ministro da palavra tem, o levita também precisa ter. Né? Esta é uma verdade, né? Eu queria te fazer uma pergunta: qual foi a sua maior tristeza ou decepção? A minha maior tristeza e decepção é as que os jovens de hoje estão passando. Relacionamento. Relacionamento. Porque o jovem, para ele subir no altar, para ele ter crédito com a palavra de Deus, ele tem que ter testemunho dentro da igreja, né? Então assim, eu fui uma jovem que ninguém nunca me viu trazendo 2, 3, 4 namorados. Eu esperei muito tempo. E com 18 anos, eu orei e falei, Deus, chegou o tempo de eu namorar. E eu quero uma pessoa assim, 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 assim. E dentro de um ano Deus me deu, do jeito que eu queria. Fiquei 8 anos com essa pessoa. E durante os primeiros anos tivemos uma vida cristã, os dois serviam a Deus, eu ia ministrar, ele ia junto, um monte de oração. Mas a primeira vez que a gente caiu, eu quis me afastar da igreja, eu me afastei da obra de Deus. Eu nunca me afastei da presença, nunca. Eu nunca me desviei. Eu saí da obra, mas sempre estava ali no culto.
E eu sempre fui sincera com o meu pastor e comigo, principalmente com Deus. Então eu não precisei desse negócio, a acusação, vou esperar Deus revelar, não. Quando eu errei, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei com o meu pastor e falou assim, olha, eu errei, cometi um erro, tô saindo, não vou fazer mais. Saí de todo o trabalho da igreja. E dali em diante, o que me matou foi parar de fazer a obra de Deus, né? E ali, por ser primeiro namorado, primeiro tudo, então eu passei a colocar ele em primeiro lugar, Deus em segundo e em terceiro lugar minha família. Então eu vivia para essa pessoa, tudo era essa pessoa. E Deus sempre falando, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida em ordem. E nós fomos morar juntos, ficamos 9 anos. E Deus falou, já que você não vai se consertar, então eu vou arrumar um jeitinho pra você. E o trabalhar de Deus foi muito rápido, né? E aí a gente foi dormir, ele dormiu me amando e acordou me odiando. Da noite pro dia, não quero mais, acabou. E aí foi um momento muito grande de decepção pra mim, porque eu sempre tive a minha família do lado, né? Então quando eu vi ali que eu estava sozinha, que eu tinha perdido, falei, pronto, já não casei, agora eu não vou casar mais, né? Então agora acabou tudo. Então ali eu entrei em depressão, o meu pastor me ajudou muito, meu pastor não desistiu, né? E ali, em vez de eu me afogar nas coisas do mundo, eu me afoguei na obra de Deus. E ali foi na onde eu passei o momento mais difícil, onde Deus afasta os amigos, Deus afasta a família, Deus ele fecha a porta para mostrar que quem faz é Ele, que você é dependente dEle. Então ali eu me via sozinha. Aí você pede oração para uma pessoa, aquela pessoa não, ai amém, eu vou orar, mas ela não vai orar. Você pede uma palavra, não vem uma palavra, porque Deus requer de você, para que você venha se achegar a Ele. E uma coisa que a gente escuta muito jovens dizer, eu já oro, eu já louvo, eu já busco. Não, você não sabe o que é isso. Você só sabe o que é isso quando você está no meio do vale, no meio do deserto. E todo mundo sabe que deserto é só o sol, o ar e a areia. Você não tem mais nada. E é ali que você descobre que o que é verdadeiramente uma oração, o que é verdadeiramente buscar, o que é verdadeiramente orar, o que é você pegar o telefone e falar assim, para quem que eu vou ligar? Para o pastor, para a missionária, para o amigo? Você não consegue ligar para ninguém, porque Deus requer de você. Sai lá do fundo. E aí, nesse meu tempo, eu descobri uma enfermidade, onde eu estava com leucemia. Né? Então eu passei por um processo muito difícil, fui mandada embora do trabalho, né? Nesse tempo meu avô teve um AVC e eu resolvi fazer um propósito no monte. E assim que eu saí do monte, eu sofri um acidente no primeiro dia de propósito. E ali o motorista, o fiscal, né, falou pra minha mãe assim, parabéns. Fala pra sua filha que o Deus que ela serve realmente ama ela. Porque eu trabalho nessa profissão há 10 anos e eu nunca vi ninguém sobreviver. E você trabalhava em que área mesmo? Eu trabalho... Na época do acidente? Na época do acidente eu já trabalhava na área da odontologia. E eu tava no terminal Tiradentes, eu tinha saído do Monte de Guaianazes. O fiscal falou pra minha mãe que eu me joguei na frente do ônibus. Mas eu não lembro disso. Eu só lembro que eu estava andando. E quando eu acordei, o ônibus já estava em movimento e já tinha me pegado. Então, assim, a convicção que eu tenho, que na hora que eu caí na frente do ônibus, Deus colocou a mão e me jogou. Então, eu fiquei muito machucada. Isso foi dia 30 de julho de 2018, no meu aniversário. Me machuquei todinha, né? Pra não dizer que eu não tenho uma cicatriz, eu tenho uma pequenininha no braço, que toda vez que eu olho eu lembro. E no mesmo dia, meu avô teve 2 AVC, ficou em coma, minha mãe estava desesperada no hospital. E eu no hospital falei, agora, como eu vou dar a notícia pra ela? Cheguei em casa bem, minha mãe falou, nunca mais você vai pro monte, ela ficou desesperada, né? E quando foi à noite, na madrugada, Satanás não contente, né, tentou pegar a minha irmã. E ali o crente tem que estar na fiação, o crente tem que andar sempre preparado. Amanhã eu faço jejum. Não, você tem que fazer jejum todos os dias, você tem que orar todos os dias, você tem que tirar 5 minutos porque quando você ora, jejua e lê a palavra, te reveste de uma tal maneira que aquilo te vicia que você não consegue ficar sem. Você passa o dia, nossa, meu Deus, eu preciso orar, eu ainda não orei. Você procura um tempo para orar, um tempo para ler a palavra. E ali foi quando eu falei,
foi quando eu descobri que se Satanás não estava contente com a obra de Deus na minha vida, agora que ele não estava contente mesmo, né? Então, Satanás tentou ceifar minha vida 3 vezes, né? 3 vezes. Fiquei enferma quando eu descobri a leucemia. Passei por um processo onde Deus me deu a cura no culto de jovens por um homem que não me conhecia. Qual foi o tempo entre que você descobriu a enfermidade e a cura? Demorou quanto tempo? Meses. Não chegou a ser um ano? Não. Poucos meses Deus já fez uma cura. Acho que uns 5 meses. O trabalhar de Deus foi muito rápido. Então você é um milagre, né? É muito um milagre rápido. de Deus, uma história de vida muito forte, né? Onde ela testifica muitos processos para ela adquirir essa maturidade, essa experiência com Deus. É um longo processo de vida, irmãos. Então a gente sabe que a obra do Senhor ela é feita com muita resistência, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque o adversário sempre vai lutar para que aqueles que têm a promessa de Deus, né? Porque eu estava me refletindo, irmão, era sobre uma coisa. O Satanás, na verdade, o fato dele ceifar, roubar as almas, para ele não é uma questão somente de uma alma, mas o grande desafio na vida do cristão é que o diabo ele quer tirar aquilo que você tem, não somente a sua alma, ele quer tirar a sua habilidade na obra de Deus. Por que acontece? Quando você tem habilidade na obra de Deus, você vai ser uma pessoa que vai tirar muitas almas das mãos dele, né? Então assim, o plano do inimigo não é somente roubar uma alma, mas tirar todas as ferramentas da vida de uma pessoa. Então se você era uma pessoa que fazia a obra de Deus, que tinha disposição na obra de Deus, e por um acaso está vendo se perder nessa situação, é porque o inimigo ele quer roubar aquilo que você produz para Deus, né? Porque você pode causar um grande estrago no inferno quando você não resiste, às investidas do inimigo, mas você é resistente, você vai para cima e determina que você quer ser um soldado de Cristo, mesmo com as adversidades, com as lutas, com as enfermidades, né? Porque a árvore que dá fruto, ela é muito apedrejada, né? Agora, te perguntar, você falou das enfermidades, dos processos, qual foi a sua maior alegria? A minha maior alegria foi quando eu aprendi a reconhecer quem realmente era Deus na minha vida, né? Porque chegou um período que eu tinha tudo. Tinha quem eu gostava do meu lado, tinha dinheiro, tinha trabalho, mas eu não tinha a presença do Espírito Santo. Então você tem tudo e se sentia vazio. Então eu falo assim, com toda a convicção, a minha maior alegria é sentir que Deus, Ele me escolheu e que eu sou alguém preciosa para Ele, alguém que Ele ama, que Ele cuida, que Ele se preocupa. Porque o cuidado que Deus tem comigo, outra pessoa não teria, né? Então assim, quando eu passei por todo esse processo, eu descobri que dentro dessas coisas, né, o crente tem que saber pedir, tem que saber orar, tem que saber falar. E eu passei por uma situação que ali eu achei que seria o fim. A minha mãe se relacionou com uma pessoa, ele não era ligado completamente ao mundo do crime. E ali eu falei assim, do jeito que essa pessoa não vai se converter. E eu comecei a orar para que Deus separasse. E ali Deus me respondeu em sonhos sobre algo que iria acontecer, que se cumpriu. E meu padrasto e minha mãe se separaram. E quando houve essa separação, foi uma separação muito conturbada. Então eu saía para trabalhar e para a escola, eu não tinha outro pensamento. Eu só pensava se quando eu chegasse em casa minha mãe ia estar viva. Ou se minhas irmãs iam estar vivas. Então eu ia trabalhar, eu passava o dia inteiro. Ai meu Deus, e se eu receber uma ligação de que alguém morreu? Então eu chegava do trabalho, tinha capanga na porta da minha casa, fazendo segurança. Minha mãe teve que ir embora de casa. Nós somos em quatro irmãs, 4 filhas. A ponto dele chegar e falar assim, primeiro eu mato as 4, depois eu mato a mãe. Então aí foi que eu vi todo o cuidado de Deus. Porque se
Deus não tivesse esse olhar especial com a minha vida, ele tinha falado, olha, essa menina é teimosa, não dá jeito, não me obedece. E obediência é tudo. A obediência do pai, obediência principalmente do pastor, você ouvir, mesmo que o não te doa, mesmo que você não queira louvar aquele hino, mesmo que, não, hoje você não vai abrir o culto, vai ser fulano. Você tem que ser obediente, você tem que entender, porque é na base da obediência que a sua vida flui, as coisas vêm, né? Então eu falo assim, a minha maior alegria é ver o amor de Deus para com a minha vida. Porque se eu estiver triste, ele manda o Espírito Santo Consolador, sempre vem uma palavra, né? Se eu estiver enferma, sempre Deus ele faz de uma maneira a qual eu não venha me abater. E se eu me abater, ele me levanta, ele me exalta. Então assim, a minha maior alegria que eu tenho, pastor, é o amor de Deus com a minha vida, é o cuidado. Porque toda vez que eu penso em querer desistir, Deus ele arruma uma maneira de falar, olha, eu tô te vendo, eu te chamei com propósito, vou te capacitar, vou te dar estrutura. E tem coisas que a gente acha que é impossível. E 11 anos de ministério. A minha irmã se batizou. E ela ficou muitos anos afastada. Mas eu nunca desisti de orar pela minha família. E quando Deus ele coloca algo nas nossas mãos, é porque ele sabe que nós temos capacidade de passar pelo processo. Ele vai nos dar a ferramenta certa. E aí eu sempre falava assim, nossa, meu Deus, parece que nunca vai chegar 11 anos e a minha família nada. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã, a Gilcimara, que ela vai fazer 25 anos, ela reconciliou. Aonde eu vou ministrar, ela vai junto. Aonde eu vou louvar, ela vai junto, né? E crente, ele não tem que ter desculpa. Então ela não tinha roupa, preparei roupa. Não tinha Bíblia, preparei Bíblia. Não tinha um sapato, preparei sapato. Hoje ela sai comigo na rua, ela fala assim, nossa, eu tô me sentindo a crente mais linda. Então você tem que ter um olhar diferente com o outro, né? Então assim, nós estávamos reunidos entre amigos e a minha irmã falou assim para um amigo meu, se não fosse a Mayara ter orado e insistido, eu não estaria aqui. Então, pense que sempre haverá alguém de joelho por você, alguém chorando por você, alguém orando por você. Você não vai ver, mas tem alguém. Teve alguém que não desistiu de mim, que foi o meu pastor, meu pai na fé, que eu amo, respeito, né? Eu até falo pra ele, eu não sei como vai ser a minha vida o dia que Deus tiver que te levar, né? Então assim, ele não desistiu de mim, e eu dei muito trabalho pro meu pastor, fui muito rebelde, muito desobediente, né? Desonrei muito meu pastor, desrespeitei muito, e hoje eu fico assim, eu me sinto até privilegiada, que ele fala pra todo mundo, essa aqui é minha filha, minha missionária, minha pregadora. Ele tem orgulho de falar, né? E eu vejo que minha mãe tem orgulho de falar, minha família tem orgulho de falar. E eu tenho orgulho de falar que a minha irmã tá servindo ao Senhor porque alguém não desistiu de mim e eu não desisti dela, né? Então, que você fique firme, né? Que por mais que o tempo passe, que você ache que Deus não tá te ouvindo, né? Que Deus não tá te vendo, o trabalhar de Deus, ele pode ser demorado, mas é necessário, porque tem feridas que precisam ser fechadas, né? Eu não posso querer dar um remédio amargo para você se nem eu mesmo experimentei esse remédio amargo, né? Então, quando a promessa do Senhor chegar o tempo de se cumprir na nossa vida, vai ser quando você vai estar preparada para receber. Quando você tiver com o seu caráter espiritual forjado, você ter entendimento, sabedoria, você ter obediência, saber quem você coloca dentro da sua vida, se aquela amizade ali, tá? Porque foi um projeto de Satanás ou é alguém que vai te levantar, né? Então, assim, hoje eu tenho um olhar diferente da vida cristã. Comigo é assim, sim, não, né? Então, se a pessoa não aceita ouvir um não da palavra de Deus, ela não vai aceitar ouvir uma palavra sincera e verdadeira, né? E você que é cristão, você tem que aprender a ouvir um não, você tem que aprender a ouvir o sim, você tem que aprender a ouvir a crítica, você tem que aprender a sentar, ficar com a boca calada, aprender a ouvir. Porque tem coisas que te machucam, mas isso que te machuca é necessário para você aprender a crescer, a amadurecer. Esse negócio de que, eu vou sair da igreja porque fulano olhou assim, porque fulano... Eu nunca. Toda vez que eu tô na igreja e eu escuto alguém no altar falar, porque eu vou sair... Eu nunca falei assim, eu vou sair da igreja porque fulano falou, porque fulano disse.
Se fosse assim, eu não tinha suportado quando me chamaram de falsa profeta. Porque falaram da minha roupa, ou porque falaram pro meu pastor, você vai investir nessa daí? Nessa daí você vai investir? E meu pastor, ele investiu. Ele investiu, e hoje quando ele tá na igreja, tem gente que só fala assim, eu só conto o testemunho se a Mayara estiver aqui. Glória a Deus. Então, assim, é necessário você passar pelo processo, né? Quando tem promessa, tem um processo que é difícil. É nesse processo que vai te ensinar, né? A você saber quem é Deus. Hoje, eu falo assim, Satanás, a minha casa, ele não entra. Porque a minha casa é morada do Espírito Santo. Eu sou filha de um Deus, eu sei quem é meu pai. Então, por que eu vou me abater por algo que Satanás está criando, sendo que Satanás só faz, só tem poder porque o meu pai que me criou dá pra ele? Então eu costumo falar assim, Satanás, você só faz porque meu pai tá te dando autorização, tá te dando poder pra isso. Então o cristão, ele não pode ter medo, ele tem a ferramenta certa é a boca, é o joelho, é a oração, é o jejum e a palavra. E com isso não tem nada que vença, não tem nada que pare. Aí você passa por umas coisas e você fala assim, nossa, eu passei e venci. Aí vem outra, você passou e venceu. Porque que Deus te dá a estrutura, te dá o suporte e te dá a ferramenta. Então que você venha crer que tudo é no tempo do Senhor. Glória a Deus, irmã Mayara. Que benção, né, a sua história. Eu queria perguntar para você sobre esse tema da depressão, um tema muito presente, né, nos dias de hoje. Você passou pelo processo da depressão. Você curou por completo ou às vezes ainda vem reflexos? Não, eu curei por completo. Curou por completo. Porque existe muitas pessoas que teve a depressão, né, mas ainda relatam que tem esse reflexo, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, essa questão da cura completa e o reflexo? Eu lembro que eu fiquei uma semana em cima da cama, sem tomar banho. Eu não comia nada, não bebia nada. E meu pastor, ele falava muito, pregava muito, me ajudava muito em oração. E hoje em dia as pessoas fazem muito de coitadinha, eu não consigo, eu não tenho força. A força que você precisa não tá no pastor, não tá no amigo, tá dentro de você. Você que precisa determinar. Eu quero. Me ajuda. E eu lembro que um dia eu estava indo trabalhar e estava uma guerra espiritual muito grande na minha cabeça. Um lado falava assim, se joga na frente do trem, do metrô, você já perdeu tudo mesmo? E o outro lado ficava assim, não, mas você é filha de Deus. E um dia eu estava no metrô, liguei para uma missionária, falei, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não sei o que está acontecendo. A minha cabeça está mandando me jogar na frente do metrô. Eu parei na escada rolante, sentei, comecei a chorar. E ali ela começou a orar, e eu fui trabalhar. E ali eu determinei, eu falei, Deus, eu não aceito essa condição porque eu sou tua filha. A palavra de Deus fala que aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. E quando você tem um encontro com Deus, esse encontro te liberta, te transforma. E eu falei, se eu tenho um pai, se eu já tive esse encontro, eu não aceito essa condição. Então, quando Deus, assim, foi um processo onde eu determinei, me arrastando, chorando, sem força. E aí, Deus me fez lembrar de quando Jesus passou 40 dias e 40 noites no monte se preparando para aquele grande dia. E eu falei assim, se o Senhor fez esse sacrifício por mim, eu vou fazer esse sacrifício também por ti. E aí então eu fiz um propósito de 40 dias de jejum e oração na madrugada. Aí eu abri o propósito na madrugada e ficava até o dia seguinte. 40 dias eu fiz. E dentro desses 40 dias, assim, eu vi uma transformação de Deus na minha vida, assim, completamente. Aquele relacionamento que tinha me frustrado, o pessoal falava assim, nem parece que você separou. Você tá ótima. Você teve uma cura, então, né? assim, Deus me curou de uma maneira assim que eu não sei explicar, mas ali partiu, eu determinei, falei que eu não queria mais aquilo. Você acha que a depressão tem sido um grande desafio para a ciência, para aqueles que não acreditam no poder de Deus? Eu acredito. Porque nós vemos que é feito muitos projetos, cientificamente falando, na questão da medicina, no aspecto da depressão, né? Mas infelizmente nós sabemos, né, que a ciência não acredita nas coisas, né, de Deus. E nós sabemos que a depressão, eu pelo menos tenho essa visão, né, que ela começa num estágio natural, ela vai para um psicológico e depois para o espiritual. E quando ela atinge esse nível espiritual, só mesmo Deus que pode fazer um milagre de libertação,
né? Então, para as pessoas que estão passando um processo de depressão, ainda há uma esperança. Quem é essa esperança? Jesus é a nossa esperança, né? Mas por que às vezes mesmo a pessoa dentro da igreja tem a depressão? Porque às vezes está precisando de uma determinação maior. A irmã Maiara testificou aqui, ela fez um propósito muito forte, né? Então Satanás, que queria ceifar a vida dela, que queria causar na vida dela, não resistiu ao poder que Deus colocou sobre a vida dela. Porque onde a luz está, a treva ela jamais vai ter poder para permanecer. Então isso é uma questão de determinação. Se você determinar, se você com a sua pouca força determinar, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Vamos falar um pouco do profissional. Como começou a sua paixão pela área da odontologia? Então, quando eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser tudo. Policial, médica, bombeira, enfermeira, advogada, professora. E aí eu falei assim, vou tentar na área da enfermagem que é mais fácil. E aí a minha cunhada falou assim, olha, abriu as inscrições, tal curso, assim. Aí eu me inscrevi só por me inscrever. E aí passei. Aí fiz o primeiro semestre, aí eu já, não gostei, não sei o que é isso. Eu fiz o auxiliar e técnico de odontologia. Aí eu falei, não quero fazer, não tô gostando. E na época que eu tava com meu companheiro, ele falou, não, eu já paguei tudo, você vai até o final. Você não vai parar, não. E aí ele insistiu, eu fiquei. Quando eu cheguei no segundo semestre, aí o dentista, né, onde eu passava, ele perguntando, eu acabei comentando de onde eu estudava, ele, eu tô precisando de uma estagiária. Mudei pra noite, que eu estudava tarde, e trabalhava de manhã no consultório dele. E eu não tinha ainda pegado a prática. Quando eu peguei a prática e a teoria junto, foi ali que eu me descobri. Falei, não, eu nasci pra isso. E aí eu continuei trabalhando nesse consultório e foi fluindo. E ali o amor foi crescendo, né? E aí saí de um consultório pro outro. Hoje eu trabalho no SUS, na saúde pública, tem 2 anos. E vou ficar até... que é diferente, né? O particular e o público, né? O público, seu trabalho é reconhecido, não que o particular não seja, mas é diferente, é uma população carente que precisa, né? Então, assim, eu amo. E quando você tem amor pela obra de Deus, você quer fazer mais por Ele, né? Então, todos os pacientes eu evangelizo, eu falo do amor de Deus, eu prego a palavra, né? No meu trabalho, as pessoas me respeitam. Os patrões não são evangélicos. Não são. Mas tem grande respeito. Todos me respeitam. No meu trabalho, eles me chamam de pastora. Glória a Deus. Eu levo, pra onde eu vou, levo a minha Bíblia. As meninas da enfermagem falam, mãe, você pode orar aqui por mim? Às vezes eu até passo escondida, porque eu já cheguei num dia de trabalho, tirar 6 palavras para 6 enfermeiras. Aí às vezes eu fico escondida em um canto, que elas vão lá, me procuram, pede oração, pede palavra. E Deus, Ele honra aquele que é fiel, né? E na onde eu trabalho, 3 pessoas passaram por processos, onde Deus me colocou no meio. Eu entrei nessa causa, né? Pedi direção para Deus, se eu podia ou não entrar, se era para mim não entrar. Entrei. Preguei do amor de Deus, falei quem era o Deus que eu servia e Deus me honrou, graças a Deus. Uma dessas pessoas tem um casamento restaurado, né? Uma espiritualmente está firme com o Senhor, porque ela estava afastada. E uma outra agora vai casar e Deus curou da depressão. Glória a Deus. Então você tem sido um instrumento de Deus onde você passa, né, irmã Maia? Muito importante, irmãos. Ser instrumento de Deus onde passar. Ser luz em meio a qualquer situação que você passa. Nós temos que ser essa referência de fé, de transformação por onde quer que passamos. E a irmã Maiara, ela tem essa graça sobre a vida dela. Eu ia perguntar para você, acredito que sejam os seus pastores, mas além deles pode ser que tenham mais outras pessoas. Quais são as suas maiores referências de fé? Olha, minha referência de fé, assim, de homem, é o meu pastor, né? O meu pastor. E referência é uma mulher que eu conheci no hospital, né? O filho dela, o meu cunhado estava internado com suspeita de câncer, estava esperando a biópsia sair. E um dia antes eu fui para Santa Ceia, e toda vez que eu vou para um lugar onde tem muita gente, eu gosto de estar em comunhão. E ali eu deixei a minha irmã e meu cunhado no quarto e falei, vou andar pelo hospital.
Porque a gente que fala muito, gosta de falar do amor de Deus. E eu entrava no quarto e falava, e ali eu tive um encontro com Deus no hospital, que eu não me esqueço até hoje. Uma pessoa estava em coma, e Deus usou uma pessoa em coma, acamada, para falar comigo. Meu Deus, muito forte. Então ali eu tive um encontro com Deus assim, eu cheguei em casa e não sabia falar. Eu não conseguia entrar dentro da perua. Praticamente essa pessoa foi, o Espírito Santo tomou a boca dessa pessoa, né? E esse rapaz que estava em coma, ele era um policial, hoje ele faleceu, né? Ele era policial e ele foi assaltado. Aí quando descobriram que era a polícia, atiraram nele. Mas a mãe dele, a dona Nídia, já era serva. E eu nunca vi uma mulher que nem ela. Meu Deus. Não tem cargo na igreja, humilde, e o tempo inteiro que a vontade de Deus seja feita. Ela estava numa situação muito difícil e ela sempre falando do amor de Deus com amor, com alegria. Eu nunca vi um momento ela chorar de decepção, nunca vi um momento ela chorar por tristeza, indagar ou questionar a Deus. Então aquela mulher para mim tornou inspiração, porque é difícil para uma mãe ouvir do médico falar assim, olha, se despede porque de hoje não passa. E ela olhar pro filho dela e falar assim, Deus, seja feita a tua vontade. Uma curiosidade, esse policial que estava em coma, que falou contigo, Deus usou, né? Ele tinha aceitado Jesus, estava firme com Deus, né? Quando aconteceu, estava afastado. Estava afastado. Então, acredito que ele teve esse encontro com Deus, nesse processo. Teve, e ali... É porque assim, hoje em dia você só vê as pessoas reclamando muito, né? E eu nunca vi ela reclamar, sempre vi ela feliz, falando de Deus assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu quero ser uma mulher assim, só ver as coisas boas da vida. E quando ele acordou do coma, eu ia sempre visitar ele no hospital, então ele não falava porque ele tinha uma tráquea. E eu lembro que o último encontro que eu tive com ele no hospital foi um pastor lá orar. E eu lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim pra mãe dele, 9 meses. Seu filho, você está gerando 9 meses. Dentro desses 9 meses, Deus estava preparando ela para recolher ele. E ali eu lembro o meu último encontro com ele antes dele falecer. Eu peguei ali na mão dele e eu comecei a louvar a raridade do Anderson Freire no hospital, né? E o hospital que ele estava era um hospital particular e todo mundo falava que a gente era louca. Só que Deus sempre surpreendia a medicina ali. Era maravilhoso o trabalhar de Deus. E ali eu comecei a louvar e ele apertava a minha mão e ele ficava e ele respondia com sinais. Então ali foi a última vez que eu vi, foi quando eu louvei, vi aquele olhar, aquele sorriso e depois Deus recolheu, né? Coisa linda, hein? Experiência muito forte. Irmã Maiara, irmãos, tem história de vida, tem história para contar, testemunhos muito fortes, né? Para a glória de Deus. Deixa eu perguntar para a irmã Maiara sobre... Nós já estamos quase encerrando, né? Mas eu queria perguntar para você, irmã Maiara, como que está sendo o desafio de permanecer na fé cristã de maneira saudável espiritualmente em meio a tantas coisas negativas que nós estamos vivendo? É se apegando a Deus. É você se fortalecendo naquilo que você já sabe. Porque todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mas pessoas correr, têm né? firmado muito em homens, né? Muito, e se firma muito nos homens e se decepcionam, né? Então é uma coisa muito profunda, focar na palavra, né? É focar na palavra. Eu costumo falar. Hoje em dia, você entra na igreja e repara muito no que o homem fala, na postura, no que veste, como anda, que cargo que é, se tá com o anel assim, se tá com anel assado, se tá com relógio, se é pastor, se é missionária, se não é. Então, o que eu, Maiara, aprendi? Eu chego dentro da igreja, eu sento no meu banco, eu saio da onde tem fofoca, eu sou assim, eu saio. Fuja da aparência do mal. Então eu gosto de sentar na frente, porque eu não sei, parece que a ligação tem um negócio ali. Eu sento na frente, eu fecho os meus olhos, eu medito em cada louvor, cada oração. Tá gerando a palavra, eu viajo, o irmão tá ministrando, eu consigo imaginar, eu crio a cena na minha cabeça. Acabou o culto, eu vou embora. Então assim, é você fechar as brechas, né? Você viu que fulano tal? Saia, fuja da aparência do mal. Porque aquela palavra, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Realmente, ele foge de você quando você renuncia. Quando você não tá ali no meio de fofoca. Quando você não tá rindo, quando você não tá olhando.
E hoje em dia, eu costumo falar, toda vez que eu vou ministrar, um dia, Deus teve compaixão da nossa vida. Deus usou alguém para ir falar do amor dele. Nós não éramos nada. E Deus nos limpou, nos lapidou, nos deu identidade, nos deu um nome. E hoje que a gente é alguém, né? Nós não temos aquele amor com o próximo, não temos aquele amor e a responsabilidade com a obra. Então, assim, eu vejo que hoje é muito bagunçado, é muita vontade do homem, menos a vontade de Deus, né? Então o homem quer fazer do jeito dele, da vontade dele, coloca qualquer um em cima do altar, não tem direção, não tem sabedoria. Eu vim de um ministério rígido. Então, assim, tem coisas que para algumas pessoas é normal que eu não acho normal. Mas não é porque o meu ministério tinha regras, é porque a regra do meu ministério era tirada da palavra. Da palavra, regras da palavra. Correto. Então, assim, eu aprendi aquilo. Eu aprendi que se você passa 1 hora escutando só louvores, com 20 minutos você já fica entediado por causa de uma palavra, sendo que é a palavra que nos alimenta, que nos liberta, que restaura, né? Eu não desprezo o louvor. O louvor nos enche de graça, mas é a palavra que tem o poder. Se não fosse assim a palavra, quando Jesus esteve na terra, não ia haver cura e libertação, né? Vá, a tua fé te salvou. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho que eu te dou? É a palavra, é aquilo que o Espírito Santo colocou aqui dentro de mim. Então, assim, hoje em dia, tá? Essa palavra nessa frase, o crente Nutella. Né? O crente Nutella que se abate por qualquer coisa, se incomoda. E eu falo pra você, jovem, para com esse negócio de aparência. Se o sapato tá bonito, se a roupa tá bonita, se o cabelo tá bonito. Porque hoje você não tem, mas Deus ele vai te dar a condição de você ter. Na minha igreja todo mundo fala assim, nossa, mas você tá linda, é assim. Mas quando eu entrei na igreja eu não tinha um sapato, eu não tinha uma roupa. Eu louvava nos jovens de calça jeans porque eu não tinha uma saia. Eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 27 anos e Deus abriu a porta, Ele me dá a condição de eu olhar e falar, eu quero aquele sapato, eu quero aquela roupa. Né? Então é tudo no tempo de Deus. Eu amo a palavra de Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo de você chorar, há um tempo de você sorrir, há um tempo de você plantar, há um tempo de você colher, há um tempo de ajuntar, há um tempo de espalhar. Então você tem que viver essa palavra. Você não vai chorar a vida inteira, você não vai sorrir a vida inteira. É necessário você passar pelo processo, porque hoje você está sorrindo. Aí amanhã você vai estar chorando, vai chegar alguém sorrindo, você vai ter uma palavra para dar porque você passou por aquilo, né? Então, assim, eu acho que para você viver no ministério firme, para você manter o seu ministério firme com Deus, é na base da palavra, do jejum e da oração. Não tem mal que resista. Você pode ter até um momento de fraqueza, mas você não cai. Não cai. Tremendo, tremendo, irmãos. Uma coisa que ela falou sobre o altar, irmãos, é algo muito... assim, nos dias de hoje está muito complicado, porque nós vemos às vezes uma pessoa que ele é uma bênção, mas ele anda com quem tem vida complicada. Então esse fator também, ele pode denegrir a sua imagem, né? E nós sabemos que uma laranja podre, ela pode estragar as outras, né? Então assim, se você é uma bênção, se afaste de pessoas que você sabe de situações que não é conveniente, sabe que aquela pessoa não está sendo produtiva para a sua vida. Né? E eu costumo falar para as pessoas, pregador que prega muitas mensagens, ele não fala da volta de Jesus, eu começo a achar que tem algo estranho com ele. Né? Mas as pessoas que têm vida com Deus, que estão focadas na palavra de Deus, pode ver que sempre ele dá uma referência sobre a volta de Jesus. Por quê? Para que nós somos igreja? Porque nós queremos ir para o céu. Né? O que Deus tem de melhor para nós, né? Ele quer abençoar na terra, sim, né? Mas o que Ele tem de melhor é um céu de glória, é uma eternidade que somente os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus vão ter. Né? Então, assim, é algo muito interessante a gente saber podar a nossa vida, ter muito cuidado aonde você vai, quem vem, pastores, isso aqui é para pastores agora, quem você convida para a sua igreja. Você faz uma análise de como está a vida dessas pessoas, né? Você observa, né, se realmente tem vida com Deus, como que está a vida, se está com a vida no altar, se está santificando a sua vida, ou você, às vezes, é um desrespeito, irmãos, ou às vezes, você trazer qualquer pessoa para o altar, porque você não está respeitando aquela anciã, você não está respeitando aquele jovem que está pagando preço, não está respeitando aquelas irmãs que estão pagando preço. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Ah, tem talento, o Deus usa muito.
Uma certa feita fui comentar com o pastor e ele falou, mas Deus usa ele. Às vezes, né, até o inimigo ele é usado para falar coisas, né? E outra coisa, né, a gente tem que saber que Satanás ele é astuto para enganar, né? Ele é astuto para tentar confrontar e enganar pessoas. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, como a irmã Mayara falou, uma jovem que tem procurado pagar o preço na presença de Deus, né? Então assim, é algo que nós temos que vigiar, porque realmente está ficando dias difíceis. Amém, irmã Mayara? Agora, para concluir e fechar, eu queria que você orasse pelas pessoas que estão assistindo, né? Pelas pessoas que estão assim acompanhando, né? Esse testemunho seu. Ore por essas pessoas que estão sem esperança, que precisam de uma direção. Faça essa oração agora por essas pessoas. Amém. Amém? Vamos estar fazendo essa oração para você que precisa de uma palavra, né? De conforto, talvez de cura, de libertação, que você venha crer, né? Que o nosso Deus ele não mudou, ele permanece o mesmo, né? Ele só depende de uma atitude nossa para que ele venha trabalhar. Senhor meu Deus, Pai Santo, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada alma, Senhor, que através desse testemunho, né, tenha escutado, edificado, almas que precisam de cura, que precisam de libertação, né, almas que precisam de restauração dentro de casa, no casamento, talvez uma enfermidade, talvez alguém que já perdeu a esperança. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai de encontro agora a cada alma, Pai, que está nesse momento assistindo, Senhor, que já não tem mais alegria, que a tristeza já tem consumido, que talvez o medo, a ansiedade, a frustração, a decepção tem tomado conta, que, Espírito Santo, a Tua palavra fala que aonde Tu estás, algo acontece, e nesse momento eu quero profetizar, Espírito Santo, sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma dessas almas, Pai, que elas possam abrir o coração para que o Teu Espírito venha entrar, venha fazer morada, porque o Senhor é amoroso, é carinhoso, o Senhor não entra na onde o Senhor não é convidado. Então que nesse momento você venha abrir o Teu coração para que o Espírito Santo venha fazer morada, que o Espírito Santo venha fazer morada, que Ele venha pousar para te dar alegria, para te trazer paz, para que você possa repousar, colocar sua cabeça no travesseiro e descansar, porque aquele que é fiel, aquele que cumpre a promessa, aquele que te honra, ele ainda trabalha em teu favor. A palavra do Senhor, ela nos diz bem assim em Isaías 43, né, que o Senhor nos chama de bichinho de Jacó. A palavra do Senhor em Isaías 43 diz da seguinte maneira: não temas, porque se tu passares pelas águas, ali elas não vão te afogar, elas não vão submergir. Se o fogo te arrodear, se o fogo estiver ao teu derredor, o Senhor não vai permitir que esse fogo ele te toque. Então siga em frente, levanta, sacode a poeira, peça um renovo ao Espírito Santo, que você venha crer que aquele que te chamou, ele te chamou com propósito. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nessa situação. Eu não sei como que você encontra nesse momento, mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que haverá restauração, que haverá cura, que haverá libertação, e que aquele que caminha com você no meio das águas, no meio do fogo, ele acampa os anjos dele ao teu derredor. Então descansa no Senhor, deixe tudo, entrega tudo no altar, porque de ti ele cuida. Enquanto você louva, enquanto você faz a obra dele, ele trabalha em teu favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha receber essa nossa oração, que o Senhor venha receber essa oração de quem nesse momento talvez não tenha nem palavras, que talvez não tenha força nem lágrimas, mas em nome de Jesus, eu acredito no gemido inexprimível dessa alma, e nesse momento é isso que eu te peço, porque eu creio no teu santo e poderoso poder, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Mayara. Eu creio que você foi alcançado por esta oração. Glória a Deus. Você acabou de assistir o projeto Bastidores da Fé. Esteve conosco aqui hoje a nossa irmã Mayara Cardoso Gomes, né? Serva de Deus,
né, que tem levado o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, a todos os lugares e tem sido um grande testemunho onde ela passa. Amém, irmã Mayara? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar participando desse projeto. Quer deixar as últimas? Amém. Amém. Que Deus abençoe e que meu testemunho possa edificar almas, né? Que cada um possa ver que enquanto tiver Deus em primeiro lugar, a nossa vida já está por completa. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqui nosso irmão Paulo, que nos cooperou aqui. A irmã dela também, que acompanhou aqui hoje. Amém. Deus abençoe a todos que intercederam, né, por esse projeto. Que o Senhor venha abençoar. Quero mandar um abraço aí ao nosso irmão Paulinho Gonçalves, né, que é o editor do projeto. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Bastidores da Fé, a qualquer momento você vai acompanhar mais uma nova edição. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.